Shalom! Isso mesmo, Ulpan Sem Fronteiras. E agora com um novo quadro, Um Dedo de Prosa com o Hebraico. Isso mesmo. Eu me chamo Jones Douglas, professor de hebraico, ok? E vou estar com vocês em alguns vídeos daqui para frente, falando um dedo de prosa com o hebraico. E durante essa semana, eu me deparei com um vídeo, eu não recordo se alguém me encaminhou ou se eu estava navegando pela internet, e um professor de hebraico falava, ele se identifica como professor de hebraico, e cristão também, e ele falava sobre o Salmo 23, dizendo que este salmo deveria ser interpretado de uma outra maneira, não como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele disse que a palavra pastor deveria ser substituída pelo termo amigo, ou seja, o Senhor é meu amigo, por isso nada me faltará. Mas será que o texto está falando realmente sobre isso em hebraico? Por isso, um dedo de prosa com hebraico, com o professor Jones Douglas. Vamos lá? A primeira coisa que é preciso ser dito, isso é uma passagem do Salmo de Terrilim, Kaf Gimel, Aleph. Isso mesmo, Salmo de número 23, verso Aleph, ou 1. Ele começa dizendo assim, Mismor le David, Adonai roi lo echsar. Ok? Essa é a pronúncia correta deste salmo. Sem cantilação, sem melodia, ok? Porque a proposta daqui é fazer uma análise dessa passagem de forma bem breve. Vamos em frente? Mas aqui temos algumas traduções em português do Salmo 23 que diz, um salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Está na versão King James. E também, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, na versão Almeida Corrigida Fiel. Mas a NVI, que é a nova versão internacional, diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. De qualquer forma, nenhuma das traduções em língua portuguesa substitui a palavra pastor por amigo. Mas vamos em frente. O Salmo começa dizendo Mismor le David. Mismor é uma palavra formada por um chores, por um radical, por uma raiz, que vem do verbo zamar, que significa, ou lesamer, que significa cantar. E, dependendo do contexto, também tem a conotação de tocar algo, de dividir. Por isso, algumas pessoas traduzem por um salmo, mas, na verdade, é um cântico. Um cântico. E ele diz, Mismor le David. É um cântico le David. O nome David é Davi, o salmista de Israel, o mavioso salmista de Israel. Mas a expressão le, ou a preposição, como ela é, de fato, ela tem o significado de para, por. Le David, então, poderia ser traduzido por Davi, composto uma canção feita por Davi, ou uma canção para Davi, em homenagem, em honra a Davi. O nome Davi é interessante porque ele está associado a um adjetivo, o Dod. Dod, nos tempos bíblicos, era a tradução da palavra amado. É de onde vem o verbo em Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos. Ani ledodi vedodi li. Eu sou para o meu amado, e o meu amado é para mim. Então, Dod está associado a uma raiz que significa amado. Então, David, aquele que foi amado, é um cântico, uma melodia para Davi ou por Davi. Ok? Já no hebraico moderno, a palavra Dod está associada e é traduzida, na verdade, como tio. Ok? Vamos em frente. O texto em hebraico diz Mismor le David, Adonai. Aqui nós temos o tetragrama, o Yud, o Rei, o Vav e o Rei, que eu preferi e optei por traduzir por eterno. Este nome é chamado Shem, Hameforash, o nome inefável. Ele também é conhecido como tetragrama porque são 4 letras. E a raiz desse nome está associada ao verbo lehiot. Lehiot significa ser, estar e existir. Esse verbo vai aparecer associado ao nome divino em Êxodo, ou Shemot, 3,14. É naquela passagem que todos nós conhecemos que Moisés aparece
para libertar o povo, e Deus o escolhe, o delega a responsabilidade de liberar o povo, de libertar o povo sobre a orientação e os cuidados e a providência divina. E ele diz assim: Senhor, quando eu for o povo e me perguntarem quem me enviou, o que eu direi? Ele diz o quê? Rie, axé, rie. Ele vai pegar o verbo ser, estar ou existir e conjugá-lo no futuro. Serei o que serei. Ok? E não sou o que sou. Mas vamos em frente. Logo em seguida diz Mismole David Adonai Roi. Observem que agora eu coloquei o tetragrama abreviado. Por quê? E se você observar no verso, na passagem anterior, o tetragrama está selecionado e separado por hífens. Por quê? Porque há um mandamento nas Escrituras de não se apagar ou destruir o nome divino. Logo, eu encontrei um recurso para preservar o entendimento que é o nome do Eterno sem agredir ou sem transgredir um mandamento que está nas Escrituras. Então aqui, esse Yud, Yud, tá? Yud, Shiva, Yud, Kamatz, ok? Representa o tetragrama, que eu vou chamar de Eterno. Eterno Roi. Roi é a tradução de meu pastor. O termo Roi relaciona-se ao verbo apacentar, levar ao pasto, conduzir, cuidar, e também tem o sinônimo de proteger. É o verbo lirot, orá. O termo é conectado diretamente ao substantivo roe, pastor. Essa palavra pastor vai aparecer lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando diz que Caim e Abel tinham atividades ligadas, às ovelhas, ao pastoreio, ao cuidado, ao apacentar, e o outro ao cuidar da terra. E o Abel é chamado de roe, pastor. Há uma coisa interessante que no Salmo 23 diz Adonai Roi e não Roe. Por quê? Porque ali está o sufixo pronominal da primeira pessoa do singular, conforme está em destaque aqui, que é o Yud, essa letrinha vermelha. E essa letrinha é um sufixo. Por que sufixo? Vem da palavra sof, final. Pronominal, porque representa o pronome. Tá? O pronome possessivo, nesse caso, meu, minha. Então, roe, associado ao pronome pessoal meu, minha, diz meu pastor. Por isso ele é dito roi, ok? O termo roi, então, não está relacionado ao verbo leraot. Leraot significa tornar-se amigo, associar-se, aliar-se, como equivocadamente uns poucos imaginam. Assim, o contexto da passagem vem confirmar a referida afirmativa. Além disso, existem muitas outras passagens das Escrituras que vão usar o termo roi, como Yeshayahu, que é Isaías 38:12, Zechariah, que é Zacarias, no capítulo 11, versículo 17, que é o termo roi, sendo traduzido e interpretado como meu pastor. Por último, para finalizar, ele diz Mismor le David, Adonai roi lo ersa. Lo, é um advérbio de negação, o não falado. Enquanto que o termo ersar é o verbo necessitar, sofrer escassez, faltar-lhe algo, sendo que ele está conjugado na primeira pessoa no tempo futuro. Então, a tradução de necessitar, sofrer escassez seria faltará, terá escassez, ficará sem algo. E aí, eu tenho quem? O salmo completo. Mismor le David, Adonai roi lo ersa. Um cântico por Davi. O Eterno é o meu pastor, de nada terei falta. Isso é que diz o texto e nada tem a ver com a palavra amigo, ok? Por isso, um dedinho de prosa com hebraico com o Pan Sem Fronteira e o professor Jones Douglas. Se você deseja entrar em contato conosco, está aí
o e-mail, ulpansemfronteiras@gmail.com, no Instagram, @ulpansemfronteira, ou no WhatsApp, o DDD 93 984 13 97 30. Como eu sempre digo aos meus alunos, Shalom, Shalom, Lehi, Traot.